Eu te dou graça pela vida da missionária Amanda. E eu te peço que o Senhor use ela como instrumento de bênção, Pai. Senhor, use esta jovem, Pai amado, para a edificação do teu povo. Que a tua palavra seja transmitida, Senhor Deus, e vinha de encontro às nossas necessidades. Nós precisamos de ti, Senhor. Portanto, use esta tua filha. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, boa noite. Ih, assim que nem eu não jantaram não, né? Boa noite. Paz seja convosco, amém? A gente não come e fica fraco, né? Dá até assim uma falta de coragem de falar, eu entendo. Nós vamos nessa noite, amados, continuar nosso momento, né, com o Espírito Santo, essa campanha que fala sobre o batismo do Espírito Santo. E esses dias, né, esse tema me faz lembrar muito do ano em que eu me converti, né, do ano que eu cheguei aqui na igreja. E nós tínhamos muitos momentos, eu acredito que antes mesmo de eu vir, vocês também, vocês que já estão aqui na igreja há mais tempo do que eu acredito que vocês já experimentaram momentos até ainda mais, né, intensos dessa busca pelo Espírito Santo do que eu. Mas eu lembro que nós tínhamos momentos aqui na igreja, eu lembro de um evento que nós tivemos aqui, que até o pastor Edenberg veio, e eu lembro que foi a busca pelo Espírito Santo, foi um momento assim tão maravilhoso. E nós falávamos muito, a gente ouvia muito, falava muito, buscava muito pelo Espírito Santo. E com o decorrer do tempo, eu não falo só de nós, mas como igreja de uma forma geral, né? Muitos hoje da nossa geração, principalmente de pessoas da minha idade e até mais novas do que eu, elas não buscam mais o batismo do Espírito Santo, né? Infelizmente, a igreja ela deixou de dar ênfase ao Espírito Santo, ao batismo do Espírito Santo. A pregação mudou, os temas mudaram, né? Visto também a necessidade espiritual dos crentes hoje, a gente entende também que muita coisa mudou, porque o cristão mudou, porque a necessidade do mundo mudou. Mas se tem uma coisa que nunca mudou, que nunca vai mudar, é a necessidade do cristão pelo Espírito Santo. É a necessidade do cristão pelo batismo no Espírito Santo. E nós vamos entender hoje, mais ainda, ontem o pastor Monteiro se falou coisas tão incríveis a respeito do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. Porque quando a gente fala sobre o Espírito Santo, sobre o batismo, a gente já lembra logo o poder, né? Vai descer o poder de Deus sobre nós, e aquela unção. E ontem o pastor, ele trouxe uma visão a respeito do batismo do Espírito Santo, né? Sobre a missão que o próprio Espírito Santo coloca, derrama sobre nós quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, que é a pregação do Evangelho. Muita gente não lembra, deixa essa parte, né, pastora, da missão de lado e pega só a parte do poder, das línguas estranhas, da autoridade, dos dons. E isso também é um aspecto do Espírito Santo, mas não é tudo. E lendo a mensagem hoje, pesquisando algumas coisas, estudando a palavra, é muito intenso falar e estudar sobre o Espírito Santo. É interessante que, como cristão, eu digo por mim, começando em mim, nós conhecemos Deus, nós conhecemos Jesus, nós buscamos o entendimento de quem Deus é, de quem Jesus é, mas e o Espírito Santo? Eu penso que na Trindade, eu não sei se o irmão Cleiton concorda, mas eu penso que ele concorda, que o Espírito Santo é a pessoa da Trindade mais esquecida que existe. Por quê? Porque a gente lembra de Deus como Pai, de Jesus como Salvador, mas e o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Qual é a função do Espírito Santo? O que o Espírito Santo quer de nós e faz em nós? E assim como Deus, né, Alice? E Jesus, o Espírito Santo também é alguém que tem uma função e que tem algo para mostrar a respeito dele a nós. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, o texto que faz parte do que foi lido ontem também. Atos capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos desse texto. Atos 2, é um texto bem conhecido, nós vamos lê-lo. Atos 2, a partir do verso 1. Amém?
Vamos ler então todos juntos. Acompanhe aí na sua Bíblia, uma versão um pouco diferente, mas é o mesmo, né, o mesmo sentido. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte ou impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Versículo 9. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Por que eu quis ler esse texto com vocês, texto praticamente completo, né? Uma boa parte dele. Nós vemos aqui uma manifestação do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, com uma língua que é diferente daquilo também que nós entendemos a respeito do Espírito Santo. Nós sabemos que dentro dessa descida do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, as línguas faladas por aquelas pessoas, por aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali reunidos, esperando o cumprimento daquilo que o próprio Jesus havia dito: vão para Jerusalém, esperem lá, vi sobre vocês o Espírito Santo. Eles estavam lá, eles estavam em momentos de oração, de adoração, e o Espírito Santo vem e coloca, os capacita. Eu acho interessante que essa versão da Bíblia diz que o Espírito Santo vem e eles começam a falar em línguas conforme o Espírito os capacitava. E essas línguas que aquelas pessoas estavam falando eram idiomas. E ele começa a dizer aqui em vários lugares, a partir do versículo 9, eles começam a dizer a quantidade de regiões, a quantidade de cidades, de povos, com diferentes línguas, com diferentes idiomas reunidos ali também. Eles estavam ali juntos e na descida do Espírito Santo, quando aquele povo começa a receber, quando os discípulos, aqueles que estavam lá aguardando a promessa que o próprio Jesus havia feito antes de partir, antes de subir ao céu, eles estavam lá juntos e eles presenciaram um aspecto dessa manifestação do Espírito Santo. Nós vamos já ver outros textos que mostram as línguas espirituais, as línguas, né, dos anjos, como a gente diz, mas nesse dia aqui, no dia de Pentecoste, não foram línguas estranhas que foram faladas, foram idiomas. E o pastor falou algo interessante ontem, que eu acho que eu nunca tinha ouvido alguém falar desse texto citando isso. O pastor falou que quando o Espírito Santo vem, ele nos convence da nossa missão de evangelização. Ele falou muito sobre evangelização ontem, sobre a atuação do Espírito Santo para que o homem testemunhe a grandeza de Deus. E o mais interessante, no dia de Pentecostes, o primeiro momento depois que Jesus ascende aos céus, onde a promessa da descida do Espírito Santo acontece, a primeira manifestação do Espírito Santo para os crentes acontece para um propósito de evangelização. Porque eles não falavam na língua dos anjos edificando a si mesmos, eles falavam em outros idiomas, falando sobre o quê? Sobre as grandezas de Deus. Por isso que ontem, a palavra ontem falou muito, abriu meu entendimento sobre isso, me ajudou muito. O estudo que o pastor trouxe ontem, você estava aqui ontem, abriu a nossa mente para uma nova visão desse texto.
E de fato, essa primeira manifestação do Espírito Santo foi com o objetivo de que aquelas pessoas de diversos lugares do mundo, reunidas ali, ouvissem sobre Deus. E aqueles homens, aquelas pessoas falavam idiomas diferentes sobre a grandeza de Deus. Então, o primeiro momento onde nós falamos sobre o batismo no Espírito Santo, sobre a experiência com o Espírito Santo desses crentes, foi dentro dessa visão, dentro dessa missão, segundo o texto que nós lemos. Mas a Bíblia, ela também fala sobre outros tipos de batismo. Na verdade, são 3 tipos de batismo que a Bíblia fala. Hoje eu estava lendo algumas coisas, tem gente que fala, principalmente a Igreja Católica, né, fala muito sobre até o batismo de sangue, que até o pessoal estuda, faz lá, esqueci o nome, quando os adolescentes estudam, no catecismo, né? Eles estudam muito, eu estava até vendo isso aí sobre o batismo de sangue. Mas a Bíblia, dentro de uma visão, né, dentro da nossa visão como cristãos, ela fala de 3 tipos de batismo. Quais são? O primeiro deles, o mais conhecido de todos, o batismo nas águas. O que seria esse batismo nas águas? Ele tem uma função relacionada ao arrependimento do homem, ao perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo, o seu sacrifício, o sepultamento desse velho homem, desse homem pecador, desse homem que antigamente vivia segundo a sua natureza carnal, era dominado pela carne, pelo pecado. E a partir do batismo nas águas, aquele mergulho simboliza a nova vida dele com Jesus. Ele está testificando a partir do batismo, da descida nas águas, que a partir daquele momento ele passa a ser uma nova criatura por meio de Cristo Jesus. Então o batismo nas águas, o mais conhecido, ele tem essa função de nos lembrar a respeito do arrependimento, do sepultamento do velho homem e do nascimento do novo homem. Então o batismo nas águas, o mais conhecido, fala sobre isso. E eu quero citar o segundo, que em ordem ele seria o terceiro, mas como a gente vai falar sobre o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, eu quero colocar esse tipo de batismo em segundo lugar, que é o batismo com fogo. Pouco se escuta falar sobre o batismo com fogo hoje. Eu estava pesquisando também sobre o que é esse batismo com fogo. Nós vemos textos onde ele fala sobre esse batismo com fogo. Depois leia lá Mateus 3:11. Mas nós vamos ver esse batismo com fogo, um batismo adicional. Até vi o pastor Luciano Subirá, se não me engano, falando sobre isso, que o batismo com fogo era como se fosse um batismo adicional ao batismo do Espírito Santo. Mas o que isso significa? O fogo, se nós pegarmos esse elemento da natureza, o fogo, dentro da visão bíblica, nós vemos sempre ele ligado à santificação, à purificação. Eu lembro até de um exemplo que eu vi também no vídeo que eu estava lendo, que eu achei interessante sobre esse batismo com fogo. Eu fui pesquisar, fui assistir algumas coisas, e a gente vê a respeito dessa simbologia do fogo em Isaías. Quando Isaías tem um encontro lá com Deus, e ele diz: olha, Senhor, os meus lábios são impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Então vem, o anjo do Senhor traz uma brasa viva, uma brasa de fogo, e coloca na boca lá de Isaías. E aquilo significa uma purificação, uma santificação. E o mais interessante é que muitos cristãos, eles são batizados no Espírito Santo, mas eles não passam pelo batismo no fogo. E é por isso que muitas vezes a gente diz assim: fulano é cheio de dons, fulano até muitas vezes prega, ou algum dom espiritual se manifesta ali através da vida dele, mas a vida dele está desconcertada. Deus usa pessoas com dons, Deus usa pessoas assim, que muitas vezes estão lá querendo pregar, querendo profetizar e querendo usar os dons, muitas vezes sem o zelo por causa do pecado, mas estando em pecado. Deus usa isso, Deus usa essas pessoas. E aí onde entra o batismo com fogo, porque não adianta nós sermos revestidos do poder do Espírito Santo e não deixar o Senhor nos purificar com fogo, não nos santificarmos. É por isso que esse batismo com fogo, ele diz respeito a essa purificação, a essa santificação que o cristão deve ter, independente se ele prega, se ele canta, se ele profetiza, se ele é um líder, se ele é um diácono, se ele ministra de alguma forma, se ele tem um dom ministerial, se ele tem um dom espiritual. Não importa que nível de espiritualidade alguém tenha, mas todos nós precisamos passar pelo fogo da purificação, o fogo da santificação.
Todos nós precisamos nos santificar. Esse é um requisito para ver Deus. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus, até quem tem dons. E Jesus mesmo diz: muitos virão até mim, pregarão, dizendo: Senhor, mas eu preguei em teu nome, eu expulsei demônio, curei enfermo. E Jesus vai dizer: eu nem te conheço. Aí você pergunta: e os dons? E o Espírito Santo? Aí eu pergunto: e o fogo? E o batismo com fogo, que purifica o cristão, que me purifica, que te purifica, que nos santifica como cristãos, para que a gente seja usado pelo Senhor de forma santa, né? Eu gostei quando a irmã Célia hoje já pregou, né? Eu acho que precisava nem de continuar, não, né? Mas a irmã Célia falou algo interessante assim: ah, mas será que a irmã Célia é santa? Ela diz ser de santos, que muitas vezes a gente não gosta quando as pessoas dizem isso. Fulano só quer ser santo, né? Mas na verdade, sem essa santificação, nós não poderemos ver Deus. Porque a única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. A única coisa que condena o homem ao inferno é o pecado. Então, queridos, é interessante a gente conhecer essa realidade, o Espírito Santo, os batismos que a gente está citando aqui, para depois a gente falar sobre o que de fato é o batismo do Espírito Santo, para nós não sermos leigos e acharmos que quem tem o Espírito Santo, só porque tem o Espírito Santo, só porque tem os dons do Espírito, na verdade, só porque fala em outras línguas, ele está salvo, ele está pronto para ir morar no céu. Mas na verdade existem outras coisas que o cristão também deve se preocupar. Então esse segundo batismo que nós citamos é o batismo com fogo, né? A santificação, a purificação. E entra então o terceiro batismo, que é o que nós estamos falando durante esses 4 dias de campanha, que é o batismo do Espírito Santo. O que é o batismo do Espírito Santo? Nós ouvimos muito sobre o que é, né? O revestimento de poder. O Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo está ligado à linguagem de oração espiritual, onde o cristão ele recebe, né, novas línguas, onde ele passa a falar em outras línguas. Tem alguns detalhes também que a respeito do batismo com o Espírito Santo, que eu já ouvi pessoas dizendo. Por exemplo, eu fui batizado com o Espírito Santo, no Espírito Santo, falei uma vez em línguas e nunca mais falei. São questões que são interessantes, algumas coisas a gente não entende, porque tem questões que a gente precisa se aprofundar mais na palavra. Mas o batismo do Espírito Santo, ele é esse revestimento de poder. É essa capacidade de nós falarmos em uma linguagem espiritual, a linguagem dos anjos, como a gente chama, e também está relacionado à edificação espiritual e pessoal do cristão. O batismo do Espírito Santo está ligado à edificação espiritual e pessoal de cada cristão. E por que eu começo falando dentro desse aspecto do batismo do Espírito Santo? Porque, queridos, hoje, muitos não entendem o porquê que elas devem continuar buscando incessantemente o batismo do Espírito Santo. Elas não entendem porque elas não conseguem enxergar que o batismo do Espírito Santo as edifica espiritualmente. Se você está aqui hoje, você não é ainda batizado no Espírito Santo, e muitos até dizem assim: eu já orei tanto e nunca fui batizado no Espírito Santo, eu já jejuei tanto e nunca fui batizado no Espírito Santo, há muitos anos que eu tento e não consigo. E eu digo a você, se você ainda não é batizado, continue buscando o batismo no Espírito Santo, porque ele está ligado à sua edificação espiritual. Glória a Deus. A sua edificação como cristão. É esse revestimento que todo cristão precisa, queridos. E nós não queremos aqui dizer que porque você não tem, porque alguém não tem o batismo, não recebeu o batismo do Espírito Santo, essa pessoa não tem o Espírito Santo. A partir do momento que você recebe a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em você. Jesus mesmo fala sobre isso, né? Quando ele foi batizado nas águas, por exemplo, o Espírito Santo veio sobre ele como pomba, no batismo nas águas. Não obrigatoriamente que quando a pessoa vai se batizar nas águas também, ela receba o Espírito Santo. Tem gente que recebe depois, já ouvi gente que recebe antes. Mas o que eu quero dizer é que isso não diz que você não tenha o Espírito Santo. Isso diz que você tem o Espírito Santo, contudo você pode receber mais dele, porque ele está em você. Quando você for buscar o Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que você tem que lembrar é: o Espírito já está dentro de você. Ele já habita em você, porque você é convertido ao Senhor.
Você entregou a sua vida a Jesus. Você é uma nova criatura. O Espírito Santo já habita dentro de você. Agora, queridos, o Espírito Santo dentro de nós nos orienta, nos aconselha, nos instrui, nos exorta. Mas tem muito mais do Espírito Santo para o cristão que ele ainda não conhece, inclusive eu. Porque nós estamos acostumados a vir para o culto, fazer nossa oraçãozinha, né? Nossa leitura da palavra, tudo muito razoável. Mas tem muito mais do Espírito Santo que a gente precisa conhecer. E é justamente essa visão que a gente tem que ter quando vai buscar o batismo do Espírito Santo. Você está buscando de alguém que já está dentro de você. Aparentemente parece até mais fácil, né? E é, porque já está lá dentro. Agora a única coisa que você precisa fazer é dizer para o Espírito Santo que já está dentro de você que você quer mais dele. Que você quer um revestimento de poder dele. Que você quer uma edificação espiritual maior vinda dele. Que você quer o conselho dele, a instrução dele, a exortação dele, mas você quer a renovação dele. Que você quer conhecê-lo mais. Que você quer ter mais intimidade com ele. Que você quer ser cheio mais dele. Que você quer ir em níveis mais profundos na presença dele. É isso que o Espírito Santo, é o que eu acredito pela palavra. É isso que o Espírito espera de nós. É isso que Deus espera de nós. Que nós sejamos aqueles que têm fome e sede de Deus. Que nós sejamos aqueles cristãos que não se conformam em conhecer Deus superficialmente. Aí você pode até pensar assim: Amanda, mas eu já sou uma pessoa justa, eu já ando na presença de Deus, eu já tenho meu compromisso com o Senhor, já venho à igreja. Aí eu cito um exemplo que não tem, pode até não ter nada a ver com essa realidade do batismo no Espírito Santo, mas ele também foi um homem que disse todas essas coisas. Quem é que já leu sobre Jó? Vou perguntar só por curiosidade, né? Todos nós. O que Jó era? Um homem temente a Deus, justo, um homem que honrava o Senhor, um homem de oração, um homem que orava pelos seus filhos, pela sua casa. Mas em um momento da vida de Jó, quando ele passou por aquela prova de fogo, que o Senhor mesmo permitiu que ele passasse, sabe o que é que ele diz? Eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Você sabe o que é que eu entendo com isso, queridos? Tem uma profundidade de Deus muito maior que nós ainda não conhecemos. E que a gente só vai passar a conhecer quando o nosso relacionamento com o Espírito Santo se desenvolver. E por que é o Espírito Santo que faz isso? Porque ele é o Espírito de Deus. E é aquele que Jesus enviou para estar conosco até a sua vida. O Espírito Santo é a pessoa que vai ajudar a mim e a você a vivermos uma vida espiritual sobrenatural. Você pode amar a Jesus, servir a Deus, vir à igreja, ser um dizimista, ser um ofertante, mas saiba que tem muito mais de Deus ainda. Tem muito mais do Espírito Santo para nós ainda. É por isso que a nossa vida cômoda na fé, ela precisa ser revista urgentemente. A minha vida cômoda. Porque o Espírito Santo em nós é tão incrível que Ele mesmo nos diz isso. Não precisa nem que outra pessoa diga. Não precisa que ninguém diga a nós. O Espírito Santo já nos diz e a gente sabe disso. Mas muitas vezes Ele usa pessoas para nos dizer, mas Ele também fala com a gente. Ele também diz: Amanda, você precisa buscar mais. Você precisa orar mais. Você precisa se consagrar mais. Você precisa estudar mais. Você precisa buscar mais. Você precisa conhecer mais. E o Espírito Santo que está em mim está em você. Se Ele fala comigo, Ele fala com você também. Ele também te instrui a buscar mais dele. Sabe por que Ele faz isso, queridos? Porque o poder, a autoridade, a unção, todas essas coisas gloriosas que a gente espera viver, receber, usufruir de Deus, elas só vêm com relacionamento com o Espírito Santo. Eu acredito que para a edificação do corpo de Cristo, para a evangelização principalmente, Deus pode usar qualquer pessoa. Deus pode usar qualquer um. Deus pode manifestar o seu poder de várias formas, com quem Ele quiser, da forma como Ele quiser. Mas essa constância da vida sobrenatural, da vida espiritual, que se desenvolve, que se aperfeiçoa, que se transforma, que se edifica, ela só vem com relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Ela não vem de uma vida comum. E muitas vezes a gente quer pegar a exceção da vida com Deus e transformar em regra. Ah, Deus usa todo mundo, então se Ele quiser me usar, eu não preciso dos dons. Ele pode fazer isso, mas saiba
que para que você e eu vivamos algo sobrenatural de Deus, a gente precisa estabelecer um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo. A gente precisa buscar mais do Espírito Santo. Quando nós ouvimos aqui, o irmão Cleiton estava pregando na semana passada, se não me engano, falando sobre alguns heróis da fé, né, irmão Cleiton? Ele falava sobre alguns homens que dedicaram a sua vida para a pregação do Evangelho, para a oração. Por que esses avivamentos aconteciam de forma tão estrondosa? Homens e mulheres mergulhados no Espírito Santo. Hoje nós entendemos, e muitas coisas que são faladas aqui, a gente tem que guardar no nosso coração. Eu lembro que o irmão Pedro falou algo interessante. Ele diz: esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, morreram de exaustão. Você sabe como foi que a Aimee morreu? Que muitos dizem que uma vez até uma pessoa da nossa igreja perguntou: Amanda, a Aimee morreu de overdose? Ela estava drogada? Não. Foi feito, inclusive há uns anos atrás, foi feito um processo lá para ver o corpo dela de novo, para saber, testificar na verdade o motivo pelo qual ela havia morrido. Mas na verdade ela tomava medicação para dormir porque ela pregava 30 cultos no dia. Ela pregava várias vezes no dia, na semana. A Aimee não dormia. A Aimee não tinha uma vida que nem eu e você temos, que a gente tem horário para ir trabalhar, para voltar, para comer. A vida de Aimee era uma vida totalmente entregue à pregação do Evangelho. É por isso que a gente vê os milagres acontecendo. É por isso que quando a Aimee pregava, pessoas eram curadas. É por isso que quando a Aimee pregava, os coxos levantavam. Havia uma intimidade com o Espírito Santo tão grande que ela não se importava de ter que tomar remédio para dormir, porque a vida dela era entregue ao Senhor. Eu não estou dizendo que isso é certo. Eu não estou dizendo que esses homens faziam isso e eles estavam certos. Eu tenho meu ponto de vista como cada um de vocês tem. Porque quanto mais você se exausta, menos vive. Quanto menos vive, menos prega. Quanto mais cansado nós estivermos, menos disposição para servir a gente vai ter. Isso é verdade. Quanto mais a gente se cuida, mais disposição a gente tem. Então eu não digo que ela fez algo totalmente, né, dentro da nossa visão hoje certa, que ela, né? Mas a vida dela a gente também entende. A vida desses homens e dessas mulheres não importava para eles. Eles queriam saber se eles estavam queimando com Jesus. Eles queriam saber se vidas estavam sendo alcançadas. Eles não estavam preocupados. Nós vemos o exemplo do apóstolo Paulo. O homem estava preso escrevendo cartas, discipulando, edificando as igrejas. Poderia estar chorando, reclamando da vida. Por que Deus não me deixou pregar? Mas ele estava lá. A sua vida com o Espírito Santo, a sua vida de pregação, de apóstolo, permanecia viva mesmo dentro da prisão. O que é isso, irmãos? É uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Quando nós estamos em momentos com o Espírito Santo, o resto pouco importa. Essa é a realidade. Aí a gente só precisa do equilíbrio. Digo mais uma vez, a gente precisa desse equilíbrio. Mas a vida com o Espírito Santo, ela edifica o cristão. Talvez as nossas fraquezas espirituais hoje é só falta do revestimento do Espírito Santo. É só falta de uma edificação espiritual. E muitos esperam receber isso da igreja. E muitos esperam receber isso da pregação, do louvor. Muitos esperam receber essas edificações dizimando e ofertando. E todas essas coisas são necessárias. Mas se você não buscar o revestimento do Espírito Santo, se eu não buscar, nós nos cansaremos na religiosidade, nos cansaremos das nossas atribuições e pouco viveremos no sobrenatural de Deus. Porque quem busca pouco, vê pouco. Muitos dizem por aí, Deus não cura mais, a gente não vê Deus curando como antes, a gente não vê Deus manifestando. Ele faz sim. Se você abrir a sua televisão, se você ler o jornal, se você entrar nos sites aí, gospel, da internet, do Instagram da vida, é só o que a gente vê. Esses dias eu estava vendo de um jovem lá de Brasília, o nome dele é João Paulo, depois siga ele lá no Instagram. Irmãos, o menino, ele vai para as quebradas, eu digo assim, ele vai para as quebradas. Ele diz que o ministério dele é aí onde nenhum crente vai. E eu lembro que um dia ele estava num carnaval, e ele foi para o carnaval. Ele ganhou tanta gente no bloquinho, que eu fiquei impressionado. E teve um dos momentos que ele estava num lugar lá, que ele orou por uma menina que tinha a perna dela era curta, uma perna curta. Irmãos, no vídeo a gente via a perna da menina crescer.
É incrível como Deus continua operando. A gente aqui não consegue mais enxergar. A gente aqui não lê mais. A gente aqui não consegue mais ver aquilo que Deus está ainda fazendo. Deus continua agindo, o Espírito Santo continua ativo. Ele continua usando pessoas. Aqueles que dão lugar ao Espírito Santo vão continuar enxergando a glória de Deus. E Deus continua fazendo isso. Então busca esses batismos. Esses batismos, né, o batismo nas águas, o batismo com fogo, o batismo no Espírito Santo, eles são eventos separados. Alguns recebem o batismo no Espírito Santo, mas não recebem o batismo com fogo. Outros, antes de receber o batismo nas águas, são batizados no Espírito Santo. Meu irmão, minha mãe conta que antes dele ser batizado no Espírito Santo, com 14 anos de idade, antes de ser batizado nas águas, ele foi batizado no Espírito Santo. Hoje ele não fala mais em línguas, porque passou por um processo de se afastou do Senhor, se reconciliou há pouco tempo, mas a experiência dele como cristão antes foi com o Espírito Santo, mesmo antes do batismo. Então, queridos, o que eu quero dizer é, nós precisamos desse revestimento de poder. E uma outra coisa, para a gente encerrar, já está passando o tempo, que a gente confunde muito com o batismo do Espírito Santo, são os dons espirituais. Nós sabemos que o batismo no Espírito Santo está relacionado à edificação espiritual do cristão. Mas os dons espirituais, o dom de variedade de línguas, interpretação de línguas, é para a edificação da igreja. Então todas essas coisas são importantes nós conhecermos. Depois leia na sua casa 1 Coríntios 12, do versículo 4 a 11. E nós vamos ver que esses dons, o dom de falar em línguas, tem pessoas que falam uma língua só, uma língua espiritual só. Quando eu me converti, eu pude presenciar isso. Eu lembro que eu me converti numa quinta-feira, depois de 3 ou 4 anos que eu havia me convertido. E o meu batismo no Espírito Santo foi em casa, eu estava sozinha, orando, buscando numa campanha lá que um irmão, até aqui da igreja, nem mora mais aqui, ela me ensinou, e eu fazia lá os 7 minutos com o Espírito Santo, quebrei uma parte da campanha, aí depois comecei de novo. Aí nessa segunda tentativa de busca foi que eu experimentei o batismo no Espírito Santo, mas eu falava uma língua só. E eu lembro que um dia, numa vigília lá em Novo Oriente, eu nunca esqueço daquela vigília. Naquele dia, sabe quando você está com a garganta doendo, quando a sua garganta está travada, de repente você sente ela abrir, e ela volta e você fala normalmente, principalmente quem tem rouquidão, né, que a voz volta. Foi a mesma coisa, é claro, a experiência particular, né? Não sei como as outras pessoas vivem isso. Mas naquele dia foi o que eu senti. Eu estava falando em línguas e de repente uma coisa destravou e eu comecei a falar em outras línguas totalmente diferentes. E a partir daquele dia, eu não falo uma língua igual, eu entendo que isso é um dom de variação de línguas. Só que para a edificação da igreja, precisa de alguém que interprete. Aí entra a questão, quando a gente fala em línguas aqui no altar, talvez você não entenda. Talvez você não seja edificado, porque é a minha edificação, é a sua. É por isso que Paulo nos ensina a buscar com zelo os melhores dons. Inclusive o dom de interpretação de línguas é necessário para a igreja que acredita no batismo do Espírito Santo. Porque às vezes Deus está falando com alguém, mas tem que interprete. E essa interpretação é um dom espiritual. Nem todos têm, alguns vão receber para um propósito, mas essa busca pelo Espírito Santo é que vai trazer esse dom. Então é por isso que nós precisamos buscar. Então a diferença entre os dons do Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo é: o batismo do Espírito Santo me edifica espiritualmente como cristão. Os dons do Espírito Santo é para a edificação coletiva, para edificar a igreja, o corpo de Cristo. E como é que eu recebo o batismo do Espírito Santo? Oração. Como é que eu recebo os dons espirituais? Oração. Nós sabemos que o dom de línguas não é o maior dom. O maior dom que Paulo fala é o dom de profecia. A Bíblia diz: eu gostaria que todos falassem em línguas, mas gostaria que alguns profetizassem. Porque a profecia edifica. E a gente precisa estudar essa profecia, aí é outra coisa que eu vou falar agora, né, pastor? Aí faça ITQ, estude os dons e ministérios. Mas a profecia é totalmente diferente do que a gente escuta hoje, viu? Depois estude sobre o dom de profecia. Mas para encerrar a nossa mensagem, mesmo que o dom de línguas, mesmo que a variação de línguas, o batismo do Espírito Santo que te dá essa capacidade de falar a língua dos anjos, mesmo não sendo o maior, mas o menor dom, muitos dizem que ele é o menor dom, mas ele é o dom, o único dom
que a gente vê na Bíblia tido como um dom necessário para o cristão. O batismo do Espírito Santo pode não ser o maior dom. O dom de variação de língua, de interpretação, pode não ser o maior dom. Mas é a única necessidade que eu e você temos, principalmente num tempo como esse. Então, se você diz, eu não preciso do batismo com o Espírito Santo, saiba que você precisa sim. Porque ninguém se edifica sozinho. Ninguém consegue o revestimento do Espírito Santo sozinho, a não ser pelo batismo do Espírito Santo. Busque o dom de profetizar, busque os outros dons espirituais, busque com dedicação, como o apóstolo Paulo diz, os melhores dons. Depois leia 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 14 e veja o que ele fala. São textos que eles falam sobre dons, inclusive o amor, que é o maior, o dom supremo. Mas estude sobre isso e entenda que eu e você, como cristãos, precisamos do batismo do Espírito Santo. Amanda, eu já tenho, mas eu quero mais. Eu já tenho o Espírito Santo, mas eu quero mais do Espírito Santo. Então, nesse momento, se você puder, se coloque de pé. Nós vimos que a forma de buscar o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, é por meio da oração. E você, nessa noite, pode experimentar esse batismo. Você pode experimentar essa presença. Que não é uma presença que fica aqui. O batismo com o Espírito Santo anda com você. Você pode, depois do batismo do Espírito Santo, se edificar lavando louça, varrendo a sua casa, no seu trabalho, andando na rua. Você pode ser revestido, edificado, fortalecido lá no seu trabalho, sem ninguém ver, sem ninguém ouvir. Mas essa edificação só vem se você desejar isso. Se você quiser ser um cristão com uma unção nova, com um revestimento novo, edificado do Espírito. O segredo é, busque o batismo no Espírito Santo. Feche os seus olhos agora. E se esse é o desejo do seu coração, que assim seja sobre a sua vida. Que o Espírito Santo venha nessa hora, revestindo, batizando você agora. Te dando uma edificação espiritual agora, para que você resista às dificuldades desse mundo, às tentações, às provações, como alguém que foi edificado pelo Espírito Santo e continua buscando essa edificação através do batismo do Espírito Santo. Se você não deseja isso, não se preocupe, o Espírito Santo é educado, ele só vem se você quiser. Se você não quiser, não se preocupe. Mas aqueles que desejam viver algo novo com o Senhor, aqueles que desejam ser edificados, restaurados, renovados, ser cheios, experimentar um outro nível, aqueles que não querem mais ser crentes comuns, crentes que vivem na superficialidade, na normalidade, crentes que deixaram de lado essa vida espiritual monótona, sem graça, sem poder, sem revestimento. Tudo bem se você não quiser, mas aqueles que querem verão a glória de Deus, verão e receberão aquilo que o Senhor Jesus nos prometeu. Pai, em nome de Jesus, nós oramos que o Teu Espírito desça sobre aqueles que precisam dessa edificação, dessa renovação, que precisam ser, Deus, revestidos com poder. Começa a pedir ao Senhor nessa noite, queridos. Começa a pedir. O batismo com o Espírito Santo é pessoal. Começa a clamar. Começa a dizer, Deus, eu quero. Espírito Santo, eu quero. Espírito Santo, eu quero mais. Eu quero mais. Vem sobre mim. Vem sobre mim. Eu te desejo, eu te quero. Eu quero viver algo novo. Eu quero ser edificado. Eu quero ser edificada. Eu quero ser revestida agora. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Começa a falar em outras línguas. E se você também deseja buscar os dons dele, receba agora em nome de Jesus. Dons de variação de línguas, dons de interpretação de línguas, que se levantem os profetas, em nome de Jesus. Dons de curar, em nome de Jesus. Palavra de sabedoria, em nome de Jesus. Palavra de conhecimento, que se movam os dons agora para a edificação do corpo de Cristo. Ora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra sua boca e busca o Espírito Santo, e busca o Espírito Santo.
com seu poder, vem restaurar a multidão de caído. Faz, Senhor, um pouco forte marchar sobre a terra quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Espírito Santo, obrigada, Espírito Santo. Obrigada porque eu creio que o Senhor está operando em nós. Eu creio que nós sairemos desses 4 dias com um novo revestimento. Nós sairemos dessa campanha com uma edificação espiritual nova. Nós sairemos dessa campanha renovados pelo Teu Espírito. Eu creio, Espírito Santo, que o Senhor vai batizar no Espírito Santo, que o Senhor vai mover, derramar os seus dons sobre a Tua igreja. Oh, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio no Santo Espírito, eu creio no batismo do Espírito Santo, eu creio nesse revestimento sobre nós. Reveste a Tua igreja para os tempos que virão, reveste-nos para os novos tempos, reveste-nos para a nova realidade, reveste-nos, Senhor. Não nos deixe sair daqui mortos, frios, desanimados, mas que o Teu Espírito sopre nessa hora, que o Teu Espírito sopre, sopre, sopre nessa hora. Glória a sopra nessa hora, Espírito de Deus, sopra, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor. O Espírito Santo está neste lugar. E eu sei que você pode sentir a presença dele. Oh, aleluia. Deixe que o Senhor te coloque no lugar que Ele quer que você esteja. Busque a Ele de todo o teu coração. Oh, aleluia. Glória, glória, glórias a Ti, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo, pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes pela presença do Senhor? Diga amém. Nós vamos já encerrar esse culto. Maurinho vai orar finalizando, mas eu quero lhe dizer que amanhã tem mais. Amanhã é Santa Ceia do Senhor e nós devemos todos estarmos preparados em nome de Jesus. Nós temos um visitante, né? Nós temos